partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. O seu programa de todos os sábados, a partir das 14 horas, aqui pela Unisantos, canal 40 UHF, da NET e canal 4. Como sempre, a gravação feita aqui nesse maravilhoso clube de São Vicente, o Golf Clube, sempre cedido pelo presidente Paulo Eduardo Costa, que mandamos um grande abraço e os agradecimentos da produção. Sempre comigo nas entrevistas, Adriana Colucci. Olá, doutor Hélio, é o nosso entrevistado. E hoje veio a calhar essa entrevista, hein, doutor Hélio? Sempre falamos aqui do Golf Clube como o santuário da natureza, o pulmão de São Vicente, e a entrevista hoje é em cima desse assunto. Aos nossos telespectadores, deixando nosso recado da semana, continue entrando em contato conosco pelo e-mail linhadiretacoasaúde@gmail.com e continue navegando pela internet através da nossa página no Facebook, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Meus amigos, o assunto de hoje, de nossa opinião, versa sobre um tema importantíssimo para a nossa região, ou seja, o turismo. Muito bem, se nós traçarmos uma linha imaginária de Ubatuba, que passe por Ubatuba, né, no litoral norte, e outra que passe ao sul do estado, nós vamos verificar que essas duas linhas compreendem regiões que têm potenciais turísticos, né, são estâncias balneárias que aqui existem, é o caso de São Vicente, Santos, Guarujá, etc. No entanto, o que observamos é que sempre, nunca, as nossas autoridades, a própria população, as forças vivas de nossa região, jamais se preocuparam em criar para a nossa Baixada Santista todas as condições para poder receber bem os turistas que para aqui vêm. Não é? Diferentemente dos outros estados, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, a Bahia e outros estados do Nordeste, que oferecem realmente opções de lazer para aqueles que o procuram. Aqui, não temos, a não ser o mar, nada, absolutamente nada a oferecer aos turistas que aqui vêm nas temporadas, que vão trazer, evidentemente, recursos para os nossos municípios. Por isso eu acho que é necessário, urge, que estabelecemos planos para, em curto prazo, podermos desenvolver ações que permitam que se possa bem receber os turistas e, evidentemente, oferecer a eles lazer, segurança, para que voltem nas próximas temporadas. Esta é a nossa opinião. O nosso programa vai ao ar sob o apoio cultural do Laboratório de Análises Célula Mater, um dos laboratórios melhores do Brasil, localizado aqui na nossa região, Santos, São Vicente, Praia Grande, no ABC e em São Paulo. Os proprietários, nossos amigos, o doutor Carlos Eduardo e a doutora Fátima, enviamos um forte e caloroso abraço, agradecendo este apoio que nos permite estar todos os sábados fazendo o nosso programa. Bem, hoje, Adriana, temos um entrevistado de SCOL, né, um médico de nossa região, de longa data, exercendo suas atividades aqui na nossa região, especialmente em Santos. Se trata do Dr. Virgílio Aguiar, pneumologista dos mais renomados do Brasil. E já agradecemos ao Dr. Virgílio por ter aceito o nosso convite e passamos câmeras e microfones, Dr. Virgílio, para os seus cumprimentos aos telespectadores. Bom, senhores telespectadores, seria boa tarde. Então vamos tentar aqui responder as questões sobre o sistema respiratório dentro das nossas limitações. Certamente as suas intervenções, doutor Virgílio, serão de grande valia
para o público telespectador, sempre ávido por informações e principalmente por orientações, né? Já que as doenças respiratórias são realmente de gravíssimo, algumas delas de gravíssima situação, né? Doutor Vigílio, para que tenhamos assim uma análise mais geral inicialmente, gostaria que o senhor enfatizasse as principais doenças do aparelho respiratório e suas implicações no ser humano. As principais doenças, como a gente faz quando a gente tenta ensinar alterações do sistema respiratório, a gente concentra nas mais prevalentes, né? As doenças mais prevalentes são, a gente considera o sistema respiratório superior, vamos dizer, as vias aéreas superiores, que são muito esquecidas. A gente deve sempre lembrar que as vias aéreas superiores são uma causa de sintomas respiratórios variados. Além disso, as infecções pulmonares, as pneumonias e outras, a tuberculose e as doenças obstrutivas, a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Além dessas, o câncer de pulmão também se torna, né, muito importante, com uma incidência cada vez maior. E com essa estiagem que está havendo, então, as causas são grandes. Então, de asma, rinite, sinusite. A nossa região, ela é assim, ela tem um perfil epidemiológico que facilita o aparecimento, né, e a piora dessas doenças. Então, nós temos, por exemplo, uma variação de poluentes? Não, a variação de temperatura ao longo do dia. Até se diz, né, que nós temos as 4 estações, às vezes, num só dia. Além disso, nós temos poluição atmosférica na nossa região, bem documentada em Cubatão, mas nós sabemos que Santos, até a gente observando, né? Existe um diferencial das poluições. A gente observando o carro que a gente lava na sexta, quando pega no sábado ele está todo cheio de poeira, e isso pelas atividades no porto, principalmente com o embarque de grãos, e também atualmente Santos tem uma peculiaridade, que é assim, a construção civil, né, maciça. Então isso que ainda não está assim estudado, mas que é notório, né? Qual a doença? O que provoca essa doença? A construção civil, ela aumenta os poluentes atmosféricos, né? Ela aumenta o material particulado em suspensão na atmosfera. Então, isso já foi demonstrado em outros lugares. Em Vitória, por exemplo, né, tem até uma tese de mestrado que eu li, falando da maior incidência de doenças respiratórias agudas nos trabalhadores da construção civil. Aí está a questão das EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual que deveriam ser usados, né? Isso eu acho que essa conscientização ela está acontecendo cada vez mais, né? Agora não existe tanta resistência para o uso do material de proteção. E mesmo a indústria, ela está dedicando um pouco de atenção a filtros, a controle do ambiente, né? do ambiente de trabalho. Mas isso é muito difícil. Então nós temos, né, poluição atmosférica nas indústrias, aqui na siderúrgica, nós temos na refinaria, e continua essa poluição a ser muito importante. Doutor Vigílio, existem 2 temas que nós gostaríamos até de enfatizar no próximo bloco, já que vamos para o intervalo. São 2 questões que certamente interessam ao público telespectador. Ainda as questões do tabagismo, né? A medicina tem batido forte sobre isso, mas ainda são muitas as pessoas que fumam. E o segundo lugar, a prevalência da tuberculose em função do aumento dos casos da AIDS, né, como doenças oportunistas, né? Mas gostaríamos que o senhor citasse esses 2 assuntos no próximo bloco, já que vamos para um intervalo. Estamos apresentando Linha Direta, com a saúde e cidadania.
Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui do Golf Clube de São Vicente. Transmitido todos os sábados a partir das 14 horas, pela TV Unisantos, canal 40 UHF, canal 4 da NET. E também nas madrugadas, né, doutor Hélio? As madrugadas de terça para quarta e quinta para sexta, aqueles que gostam da noite, de ver o programa da madrugada, estão convidados. Hoje o nosso entrevistado é um pneumologista, Dr. Virgílio Aguiar, ele que estudou formado pela Faculdade Federal do Rio de Janeiro, né, e especialista em pneumologia. Doutor Virgílio, nós tínhamos deixado no final do primeiro bloco duas questões a serem colocadas agora nesse bloco. Uma é a relação do tabagismo, né, como precursor de muitas doenças respiratórias, e depois a incidência, o aumento da tuberculose em função da prevalência maior dos casos de AIDS. Gostaríamos que o senhor tocasse nesses dois assuntos. Então, rapidamente, o tabagismo já é bastante conhecido o efeito maléfico do tabagismo. Coisas boas não vêm do tabagismo. Do ponto de vista respiratório, ele é causa de doença direta, no caso do enfisema pulmonar, quer dizer, doença pulmonar obstrutiva crônica, e é uma das causas bastante conhecidas de câncer de pulmão. O tabagismo também piora outras doenças, como a asma. Então, o asmático que fuma, ele é mais difícil de tratar do que o asmático que não fuma. Eu ficaria só com isso relativo ao tabagismo. Incluindo, doutor, as questões do absenteísmo, né? As pessoas que deixam de ir para o trabalho porque tiveram problemas respiratórios, até os tabagistas principalmente, né? Como o senhor enfatizou, questão principalmente do enfisema pulmonar, não é exato? A doença, hoje a gente procura falar doença pulmonar obstrutiva crônica, que na realidade é uma mistura de bronquite crônica com enfisema. Bom, mas relativamente à tuberculose e à epidemia de AIDS, então teve um impacto na tuberculose realmente, né? A incidência de tuberculose vinha baixando ano a ano, depois na década de 80 houve uma estabilização, né? Parou de baixar, parar de baixar é ruim, né? Já é ruim. E aí depois voltou a subir um pouquinho, mas voltou para o mesmo patamar. Quer dizer, isso diretamente relacionado com o tratamento eficaz, com o melhor conhecimento da doença, com... Agora se fala em tuberculose da resistente? Então, o paciente com AIDS, ele tem uma predisposição ao desenvolvimento da tuberculose multiresistente. Então, nós temos, por exemplo, no programa de controle da tuberculose, nós, quando atendemos o paciente com AIDS e tuberculose, que em geral é a segunda ou a terceira infecção que ele apresenta, se associa. Esse paciente já vai ter, por exemplo, feito uma cultura. Então, ele já é encarado como um predisposto à multiresistência. Isso é relativamente à AIDS. A multiresistência também está aumentando no Brasil. Ela não é igual em países como os Estados Unidos, que ela é extremamente importante e que levou à mudança nas regras de controle da tuberculose. Mas no Brasil também já teve a consequência de que nós usávamos 3 drogas para tratar a tuberculose e agora nós usamos 4. E a explicação é para prevenir a multiresistência. Muito bem. Doutor Virgílio, lógico que o público telespectador, sempre ávido por informações e orientações, gostaria que o senhor enfatizasse, muitas mães se preocupam com suas crianças, aquelas que apresentam às vezes aquelas crises de bronquite, de asma, então elas ficam muito preocupadas, procuram os médicos, evidentemente. Quais seriam as orientações, especialmente para esse grupo de pessoas, né, que tem na sua família pessoas asmáticas? Então, a criança com asma, ela pode
se não tiver alguns cuidados, então a doença pode ter um curso mais grave, né, mais importante. Então, por exemplo, o tabagismo, né, ele, além de prejudicar quem fuma, ele prejudica também quem não fuma. E as crianças, elas são mais suscetíveis. Então, por exemplo, o tabagismo, ele vai predispor aos filhos de pais tabagistas a maior número de infecções respiratórias, tanto as simples, vias aéreas superiores, como pneumonia também. E um curso, se for asmático, então ele vai ter um curso da doença, uma evolução menos favorável. Vai ser um pouquinho mais difícil de tratar, às vezes a gente vai ter que usar doses maiores de medicamentos. E essas doenças também podem levar também a causa à morte dessas crianças, né? Há um índice grande das mortes. Não. A asma é uma doença que faz sofrer muito e mata pouco. Mas mata. Então, evidentemente que esse também é uma dica, se tem asma, e rinite alérgica é uma coisa muito associada com asma, mais de 80% de quem tem asma também tem rinite, então a gente deve tratar. Mesmo que a asma seja leve e a rinite não é grave, só incomoda, mas o tratamento sempre é benéfico, leva a uma melhora da qualidade de vida e a menor probabilidade de complicações. É tradicional, doutor Virgílio, que se orientem as mães, as famílias que tenham crianças com bronquite ou asma, a retirarem do ambiente doméstico tapetes, etc. Isso é verdade? Realmente isto é importante? Não, assim, é importante, tem alguma importância, mas relativamente a isso, o recado é o seguinte: trate a doença. Existem doenças que os medicamentos não funcionam bem. Por exemplo, artroses, doenças musculoesqueléticas. Mas a asma não. A asma ela melhora com tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso ele tem poucas complicações, pode ser usado a longo prazo e, então, leva a uma melhora da qualidade de vida, evita, por exemplo, o óbito, né? Então, tem todas as vantagens de tratar. Então, a asma tem que ser uma doença que deve ser tratada. E a rinite alérgica também, que é muito esquecida. Muito bem. Nós sempre enfatizamos aqui, doutor Virgílio, as questões ligadas à medicina pública. Nosso programa tem também esse viés de orientação. É evidente que com as dificuldades econômicas, com as questões ligadas aos planos de saúde que também estão sobrecarregados de atendimento, cada vez mais as pessoas procuram o SUS. Nós gostaríamos então, no terceiro bloco, já que vamos para o intervalo, falar sobre as questões da medicina pública com relação às doenças respiratórias. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, filiada da Rede Brasil de televisão. O nosso programa é sempre gravado aqui no Golf Clube de São Vicente, que aproveitamos a oportunidade para agradecer ao presidente Paulo Eduardo Costa pela cessão desse maravilhoso clube de nossa cidade. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Virgílio Aguiar, que ele é doutor pela Unifesp. A sua tese, Adriana, foi exatamente em cima das doenças respiratórias obstrutivas, a asma, as rinites, etc. Doutor Virgílio, no segundo bloco nós tínhamos deixado uma questão ligada à medicina pública, né? À saúde pública. As pessoas tendem, por dificuldades, a procurar cada vez mais o SUS. E tem, lógico, obviamente, muitas dificuldades no atendimento. No que diz respeito à pneumologia, o nosso aparelho, né, de atendimento da saúde pública, ele está capacitado
ele é capaz de realizar todo esse atendimento que a população precisa? Bom, a resposta é que é uma capacitação parcial, né? Acho que nem a medicina privada consegue, né, resolver tudo, né? Mas na área respiratória, os programas do Estado, né, de doenças prevalentes, eles têm tido algum investimento, algum resultado. Por exemplo, a área da tuberculose, que é controlada pelo Estado e que ela está muito organizada. A Secretaria de Saúde do Estado desenvolve um trabalho muito bom. Também o governo federal e o governo estadual estão desenvolvendo programas de fornecimento de medicamentos. Então, nós temos aí medicamentos para outras doenças e também para a área respiratória. Mas o governo estadual, ele tem uma parceria com as sociedades de pneumologia. Então, é uma coisa assim, com um embasamento, né, dos profissionais da área respiratória. Então, nós temos também o fornecimento de medicamentos da área respiratória, que isso foi um grande progresso. Então, tratar asma, não se tratava asma, uma das desculpas era que não tinha dinheiro para comprar medicamento. Da mesma maneira, a doença pulmonar obstrutiva crônica tem alguns medicamentos que são caros, como o tiotrópio. Então, atualmente, isso nós conseguimos. Nós temos o fornecimento de medicamentos para a área respiratória, pelo menos em asma e DPOC. Nós não temos aqui no município, nem na região, que eu saiba, um programa específico, né, municipal para controle de doenças respiratórias. Eu não conheço. O tabagismo existe, né? O tabagismo também, quem faz controle do tabagismo é o Estado. Então nós temos um ambulatório, né, de combate ao tabagismo no Hospital Guilherme Álvaro. Isso já há muitos anos. Acho que há necessidade de se desenvolver mais. Na Unimes, isso já está sendo adiado, mas acho que logo nós teremos também um ambulatório na universidade, que seria uma coisa bem lógica. Muito interessante citar essa informação do Dr. Vigílio, uma vez que também ele é professor das faculdades de medicina de Santos, da Unimes e da Lusíadas. Esses ambulatórios, evidentemente, vêm preencher uma lacuna muito grande no que diz respeito às especialidades. Os programas federais estão enfatizando muito agora os atendimentos de urgência, as chamadas UPAs, Unidades de Pronto Atendimento. Isto viria a resolver, de uma certa forma, as questões ligadas à emergência. Mas vou insistir ainda, doutor Vigílio, a respeito da falta de investimentos na parte primária, né, com relação às unidades básicas de saúde, que estão sempre deixadas de canto. Na verdade, a sua especialidade poderia perfeitamente receber dentro dessas unidades uma orientação mais segura para se evitar o agravamento das doenças, né? Então, aí vem de encontro o que foi citado. A necessidade de desenvolver programas e que possam ser seguidos por quem trabalha nas unidades de saúde. Da mesma maneira que existe um manual de controle da tuberculose, nós podemos ter uma orientação para controle de asma, controle de DPOC, orientação no sentido da prevenção de pneumonia, vacinação. Isso tudo é lógico que tem possibilidade de ser desenvolvido. E mesmo dentro da área da emergência também. Não existe o médico, o especialista na área e o problema aumenta nas questões das mortes. Isso. Esse é o que a gente vê no dia a dia. A reclamação, tanto dos pacientes do serviço público quanto dos pacientes de convênios, principalmente, é que quando têm uma emergência respiratória, são atendidos por não especialistas. Eu acredito que assim, os convênios teriam que se envolver um pouco nisso e garantir, né, para quem usa o convênio, que ter acesso assim mais fácil a um especialista.
o governo fornece as medicações, né, facilmente aí para a população. Mas, ao mesmo tempo, o uso indiscriminado dessas medicações pode provocar também algumas doenças pulmonares. É isso, doutor Vigílio? Pelo menos sintomas respiratórios ou exacerbação de doenças já existentes. Isso a gente vê, inclusive eu tento passar para os alunos que nós precisamos de ter sempre informação sobre todos os medicamentos que os pacientes estão usando, uma vez que a nossa população tem uma prevalência alta de várias doenças, existem várias doenças ao mesmo tempo, então existe interação medicamentosa. Então nós temos, por exemplo, medicamentos da área cardiológica que causam sintomas respiratórios e causam doença respiratória. Então nós temos os medicamentos antihipertensivos, os inibidores da enzima conversora da renina, angiotensina, aldosterona, e eles causam tosse. O exemplo que muitos falam é o captopril, muito. O captopril e enalapril, que são medicamentos fornecidos gratuitamente. Além disso, nós temos os beta-bloqueadores, e sendo que é fornecido o propranolol, que é justamente aquele que vai causar um efeito maior. Então, por exemplo, um asmático não deve tomar beta-bloqueadores tipo propranolol, que não são específicos, e pode desencadear crises graves de asma, por exemplo. Então nós temos também os antiarrítmicos, como a miodarona, que se depositam no pulmão, podem causar doença intersticial pulmonar e mesmo fibrose pulmonar em alguns pacientes. Então, na realidade, precisamos saber sempre todos os medicamentos que o nosso paciente está usando. Essa é uma coisa importante de ser perguntada. A porta de entrada do consultório. E são medicamentos de alto uso, né? Uso em massa. Outro medicamento que vale a pena chamar a atenção, que tem muito efeito colateral, não só respiratório, são os anti-inflamatórios não hormonais. Os anti-inflamatórios, eles têm complicação renal importante, complicações digestivas importantes e complicações respiratórias importantes, principalmente na asma. São informações importantíssimas. Tenho a certeza que o público telespectador ficou extremamente satisfeito. Infelizmente, doutor Vigílio, nosso programa é curto, como sempre digo, né? E estamos chegando ao final. Então nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença, ter aceito o nosso convite. Já deixamos um novo convite para um novo programa no futuro. Adriana, as suas despedidas. Obrigada, doutor Hélio, obrigado, doutor Vigílio. E aos amigos que nos assistem, até sábado no próximo programa. Doutor Vigílio, suas despedidas ao nosso público telespectador. Bom, eu agradeço pelo convite, né, que é uma coisa de muita responsabilidade, e me coloco à disposição sempre que for possível, nós estaremos conversando com todos. Estivemos honrados com a sua presença, doutor Vigílio. Queremos agradecer ao nosso público pela preferência que nos dá todos os sábados e prometer voltar no próximo sábado com um novo programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Um forte abraço a todos.